Esse descontrole aí frenético que você falou, ele está muito relacionado a uma crença. E quando a gente parar e falar assim, não, eu não vou entrar nesse sistema, você vai se diferenciar. O nosso papo a gente inventa. Olá, eu sou Débora Aguiar. Eu sou Graciema Freitas e esse é o nosso papo a gente inventa. E hoje a gente inventou de falar sobre reconexão, feminino, desaceleração, uma coisa que nós mulheres estamos precisando muito na medida em que todas nós estamos andando exaustas, né? E para esse papo, a gente convidou a criadora do Per Vivere Bene, terapeuta integrativa sistêmica, pós-graduada em psicanálise, escritora, jornalista, mentora de bem-estar e autoconhecimento, Ellen Pomposelli. Bem-vinda, Ellen. Bem-vinda! Obrigada a vocês, obrigada pelo convite, obrigada. Ellen, a gente queria saber, na tua visão, o que é estar conectado com o feminino, assim, na sua essência? Bom, muitas coisas. O feminino, ele abrange muitos modos de olhar a vida, né? E a gente pode partir do princípio que nós viemos de um feminino, do útero, da nossa mãe. Então, não tem como a gente mudar isso, porque isso é o real. E tem uma história muito bonita que fala que a nossa avó já carrega a gente no útero dela, porque quando ela carrega a nossa mãe, ela já carrega a gente. Ancestralmente, você pensar no seu feminino é você se reconectar com essas anciãs, com a sua mãe, com a sua bisavó, com a sua avó, com o seu feminino ancestral. Então, a primeira coisa que você tem que se lembrar é desse viés, dessa linha do seu feminino, né? E se reconectar com o modo feminino de ser, com o acolhimento, com a escuta, com a criatividade, porque o feminino, que é o yin, ele é aquele que fica no útero, né? Íntimo, é o da lua minguante, né? Né? Coisa para dentro, né? Enquanto o yang, que é o masculino, ele é o que vai, age, né? Ele é o que projeta. Nós, mulheres, nós temos yin e yang o tempo todo. Todos os seres humanos têm o feminino e o masculino, né? Mas algumas mulheres têm mais yin, outras mulheres têm mais yang, né? Então, o ideal é o quê? Ter esse equilíbrio. Então, isso é uma das visões, tá? Uma das formas de ver o feminino. Né? Agora, Ai, perdão, pode falar. Pode falar. Nesse nosso mundo atual, que a gente chama de mundo moderno, a mulher, ela, num determinado momento, foi à luta, ela foi para o mercado de trabalho e ela teve que pegar, se munir de uma coisa mais masculina. Eu lembro até que teve, no pós-guerra, tinha até um figurino, né? Uma moda mais masculinizada para as mulheres. Então, com essa coisa das mulheres estarem muito na energia masculina hoje, houve esse afastamento do nosso feminino? Sim, as mulheres adoecem. Infelizmente, o câncer no seio, o câncer no útero e todas essas doenças femininas, elas estão intimamente ligadas a um feminino que se perdeu em algum lugar, através de uma restrição do feminino, através de uma crença, né, de que o feminino ele não pode ser gentil, não pode ser frágil, tem que ser forte. E aí a mulher, sem perceber, ela adoece. Ela adoece energeticamente, ela adoece na alma,
ela adoece na forma de ver a vida, e se ela não se curar nessa vida dela agora, os netos vão vir assim, os bisnetos vão vir assim, e aí talvez eles vão ter que fazer muito trabalho para se reconectar com o seu feminino novamente. Veja bem, não é errado você sair no mercado para trabalhar, não é errado você buscar sua felicidade lá fora, né? Não é errado ganhar dinheiro, né? Talvez o maior desafio no mundo de hoje é você saber equilibrar isso com o seu feminino, né? Aceitar mais quem você é do que tentar ser quem você não é. Então, o que acontece com as mulheres aqui no consultório que eu atendo, 90% são mulheres que estão no mercado, que são exaustas, porque elas pegam para ela as duas polaridades, o yin e o yang. Elas não só criam, como elas projetam, trazem para casa, né? Elas estão preocupadas com coisas que, esse é um pensamento machista, feminista, estão preocupadas com essas coisas, e elas acabam de esquecer de ser elas mesmas, né? De se acolher. Então, elas não podem descansar, né? A gente não pode parar. A gente tem uma cultura social, da sociedade, de que se você está parada, você não está agindo, né? Você não está produzindo, né? Você é improdutiva. E nesse mundo que valoriza muito a produtividade constante, é muito difícil falar em desaceleração, né? Como é que as mulheres podem cultivar essa leveza feminina no dia a dia para tentar essa reconexão? O que eu sugiro aqui no consultório para a maioria das minhas pacientes são pequenas pausas. São algumas soluções, tá? Essa é uma das soluções que eu coloco aqui para elas praticarem. Então, já que elas não podem parar de trabalhar, já que elas têm que acordar às 6 da manhã e, sabe, eu sugiro que elas, entre uma coisa e outra, elas pausem meia hora, 15 minutos, que for, para tomar um chá, para olhar para a janela, olhar para uma paisagem, para respirar, sentir o corpo, observar as coisas externas que estão ao redor delas, mas com uma conexão um pouco mais ligada à natureza, colocar os pés descalços em algum lugar, ir para um parque, um jardim perto do trabalho, procurar almoçar em lugares mais vazios, menos muito barulho, procurar se escutar mais. Também eu uso muito dos óleos essenciais, que ajudam nessa conexão, essa reconexão. Traz um pouco mais de presença, né? E uma das coisas também que eu procuro falar com elas é que as mulheres falam assim, é final de semana, eu vou beber todas, porque eu mereço. Vou comer tudo que eu quiser, porque eu mereço. Vou sair, vou voltar de madrugada, vou zoar, porque eu mereço. O que acontece? As escolhas são muito importantes, né? E a gente, às vezes, acaba escolhendo coisas que vão nos exaurir, tirar a nossa energia. Então, eu sempre sugiro aqui no consultório que elas procurem algo para se energizar nos finais de semana. Então, tudo bem beber, tudo bem sair à noite, tudo bem sair para dançar. Só que procurem também coisas para se energizar. Uma caminhada na floresta, uma cachoeira, uma praia, comer uma comida saudável, uma massagem. Então, procurar coisas também que nutrem e não que tirem mais energia, entendeu? Uhum. Agora, Ellen, a gente anda num ritmo frenético hoje em dia, né? E as pessoas, elas meio que estão até no piloto automático. Como é que as mulheres, elas podem identificar
que já está começando a rolar uma desconexão delas mesmas, né? Enfim, elas precisam colocar um pezinho no freio, dar uma desacelerada. Olha, algumas coisas do corpo vai começar a responder. Eu trabalho muito com o CEL, né, que é CO, que é um método dentro das emoções, onde a gente estuda as emoções do corpo, onde o corpo responde às emoções, né? Então, uma das coisas que eu sugiro é você escutar o seu corpo, né? Por exemplo, eu estou aqui com o nariz entupido, né? O que é isso? É excesso de mente, né? Você pensa, às vezes minha cabeça está virando um cabeção, assim, de tanto que eu penso. E aí acaba que você fica entupida, você fica... Então, por que eu estou entupida, né? Por que nesse momento eu estou nessa energia? Por que o meu corpo está... O que o meu corpo está querendo dizer para mim? Que é para eu parar? Que é para eu tomar mais água? Para eu me cuidar? Para eu, sabe, escutar o seu corpo. Porque a mulher, ela... Vê aí vocês, vou falar uma coisa para vocês, ver se vocês não vestem a carapuça. A mulher, ela vai segurando a dor, vai segurando até o fim, sabe? Aí quando o negócio explode, aí ferrou. Aí você tem que tudo fazer uma detonado, cirurgia, aí você está detonada. Ou você tem que fazer uma cirurgia, ou você tem que tomar um antibiótico, né? Porque você fica segurando. Não, tem meu filho. Não, meu marido. Não, minha casa. Não. Eu E sempre você? achei lindo falar que eu tinha uma tolerância enorme à dor. Aí, agora que você falou isso, eu pensei exatamente isso. Não é tão lindo assim ser tão intolerante à dor, né? Não, isso não é lindo. Isso é uma coisa para se observar, tá? Porque tem várias coisas. Ou você aprendeu na tua família lá atrás, quando você era pequenininha, de que ser isso é legal. E aí tem que ver isso sistemicamente, na constelação, o que é que traz para você essa tolerância à dor, né? Tem tanta coisa essa coisa que de pode achar que a gente tem que ser sempre forte, né? É muito ruim isso. Muito ruim, porque a mulher é frágil. Sexy, frágil, não pode a luta, né? Tem aquela coisa da Rita Lee. A mulher e o homem também, tá? A gente está vivendo aí, graças a Deus, tem muitos homens fazendo retiro, muitos homens também procurando autoconhecimento, né? Porque o homem também pode ser frágil. Que isso, sabe? E a gente, esse descontrole aí frenético que você falou, ele está muito relacionado a uma crença. E quando a gente parar e falar assim, não, eu não vou entrar nesse sistema, você vai se diferenciar dos outros, até no mercado de trabalho. Porque tem tanta gente aí que está entrando num sistema e que está se dando mal no trabalho, brigando com amigos de trabalho, com chefes, porque não está se aguentando, né? Eu tenho uma história que é muito interessante, assim, eu abri o último Conversas de Cura que eu fiz, que eu visualizei, sabe aquele negócio do desenho animado não é Alice no País das Maravilhas, não, que começa um redemoinho, aqui tem do redemoinho, da Dorothy, o Mágico de Oz. Exato. Eu fiz um paralelo àquele redemoinho que começa a estar do teu lado, levando tudo, levando todo mundo, levando todas as casas, levando a natureza, tudo. Se você não tiver enraizado em você, naquilo que você é, na tua essência, você entra no redemoinho. Mas se você estiver ali, presente no que você é, e no que é importante para você na tua essência, o redemoinho passa do teu lado e você não é levado por ele.
E o que está acontecendo é que as pessoas estão se deixando ir pelo redemoinho. E o E redemoinho está aí. esse, vamos chamar, redemoinho, vai gerando aí uma sobrecarga física, emocional, né? Sim. E a gente tem... A primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda é abrir os olhos e escolher o tempo todo, né? São as nossas escolhas. Vamos parar com É, esse mimimi e se autorresponsabilizar por aquilo que a gente escolheu. não, e detalhe, a gente faz até várias escolhas, quer dizer, não escolher também é uma escolha, né? Mas assim, a gente faz várias escolhas já no piloto automático mesmo, tipo, eu acordo, escolho abrir o olho ou não, levantar ou não, e aí a vida vai seguindo, né, até o final do dia. Agora, Ellen, vamos agora falar um pouquinho, então, do oposto. A gente está falando de sobrecarga, dessa coisa toda. Vamos, então, agora falar um pouco da leveza, que é o que a gente A está insustentável precisando nesse leveza de ser. momento. Dá para cultivar a leveza mesmo com essas atribulações todas do dia a dia? Você já falou aí que A leveza está colocar dentro de pequenos... nós. Esse é um livro do Bert, né? É um livro dele que se chama A Leveza Está Dentro de Nós. Quando você... Sabe quando você está numa festa e aí você se produz toda, tá toda produzida, maquiagem, cabelo, e aí, de repente, entra na festa uma mulher de calça jeans e camiseta, tá, ela nem se produziu nada, ela entra, ela só entra, mas ela tá ali, presente, ela olha, ela sorri, porque ela tá presente nela, ela sabe quem é ela sabe o potencial dela, e aí você fala, caraca, a mulher veio de calça jeans, olha como ela é, olha o brilho dela. Não é Ellen, questão a de... cara que você fez para explicar como é que essa mulher entra já disse tudo. Sabe, porque não é uma questão externa, é uma questão interna. O empoderamento, ele é dentro de você. Você agarra o seu empoderamento e é leve, o empoderamento é leve. Você sabe o que você quer, você sabe quem é você sabe que se você tiver com fome e você entrar num supermercado, você sabe exatamente o que você não deve comer. Não vai pegar aquele biscoito que vai te fazer mal, não vai pegar a lata de sardinha, não vai pegar... Porque você sabe que o que você vai se alimentar. E aí vem as escolhas. Do que você se alimenta, do que você se nutre. Né? Você vai escolher uma pessoa que vai ficar do teu lado, que vai ficar te tirando energia. Você está se alimentando disso. Você está se alimentando de coisas para o seu corpo até, né? De alimentos que vai te engordar, ou vai ficar com diarreia, ou não vai te alimentar em nada, nenhum tipo de vitamina. Tem várias coisas que você faz escolhas nesse supermercado que você se nutre, né? E quando você sabe quem é você, infelizmente, às vezes você só começa a conhecer quem é você depois que você sofre algo, né? Quando você tem uma doença, quando você sofre uma decepção amorosa, aí você sofre para você aprender o que é que você tinha que ter aprendido naquilo, né? Infelizmente, às vezes a gente não procura uma terapia, um autoconhecimento quando você está bem. Você só procura quando você está mal, né? 98% das vezes, né? 0,9. Ellen, você diria, então, que o empoderamento seria a gente estar de acordo Alinhada a nós com a mesmos. nossa essência, Sim. o nosso verdadeiro eu? Deixa eu te falar. Deus, ou qualquer ser que você acredita na vida, né? Da onde você veio,
você é única, única. Né? Seu cabelo, seu DNA, você é única. Quando você agarra isso como uma coisa especial, eu sou única, e você trabalha isso dentro de você, ou seja, deixa eu ver se você consegue me entender. Não querer ser uma outra pessoa, e você Sim. se valoriza, valorizar o que você tem. É que nem com moda, né? O personal stylist, quando ele vai vestir uma mulher, e ela tem um quadril muito largo, mas ela tem um ombro muito bonito, ele vai valorizar o ombro. O ombro. O ombro. Então, ele vai botar decote, né? Para valorizar aquilo que ela tem de bonito. De bonito. Porque hoje em dia não tem mais isso, né? Não tem essa coisa mais. Mas, assim, para pensar. Então, se você só vai valorizar aquilo que você tem de bonito, se você souber o que você tem de bonito. Se você ficar sempre procurando algo para sua boniteza de fora, você nunca vai saber quem é você. Você nunca vai saber quem é a sua essência. E o A sua pior, eu essência tá acho, você ligada. nunca vai estar satisfeita, porque o de fora não nutre. Exatamente. É sobre isso. É isso. E É até assim, né? Aí você dá aquela engasgada e pensa, a leveza está dentro de nós. Olha, eu tenho um retiro chamado Tenda da Lua. É um retiro que acontece de 3 em 3 meses, só com mulheres. Olha, vou te falar, esses papos, eles rendem. As mulheres saem assim, tipo, e agora a gente vai dormir? Tipo, de noite, sabe? Tipo, como é que a gente vai dormir? agora, porque assim, é tanta informação que a cabeça começa a explodir. Na verdade, assim, começa a explodir. Na verdade, é uma expansão de consciência, né? E aquela coisa, depois que você vê, você Não não tem como desvê. desver. E depois que você E assim, experimenta também, orar e vigiar, né? É aquela coisa, o meu xamã fala muito isso, orar e vigiar. Você sabe dentro de você. Você só fica se intertendo com as coisas externas, mas no fundo, a gente sabe, a gente guarda lá dentro do nosso coração, das coisas nossas, quem a gente é, né? Quando a gente não sabe quem a gente é, a gente vive uma mentira. E já viu aquelas pessoas que mentem, que fazem aquela cara de mentira, que você sabe que está mentindo, né? E quando uma pessoa não está falando do coração, ela está falando da boca para fora, é exatamente essa imagem que a gente passa quando a gente não se conhece. Total. Ellen, você falou agora que você faz alguns retiros. Retiro da Tenda da Lua, por exemplo. Qual é a importância de se criar esses momentos de pausa? E aí a gente fala da pausa, como, por exemplo, o retiro, mas a gente também pode fazer aquela pausa no nosso dia, tipo assim, eu vou pegar 30 minutos. vou meditar. Para me isolar, para ter meu momento, comigo mesma. Qual a importância disso? A importância disso é a da autoescuta, da presença. Quando você está presente de verdade, o mundo fica mais belo. Você começa a perceber os detalhes da vida. Sabe quando você vai almoçar com uma amiga e essa amiga está do teu lado, você está com muita saudade dela e ela não para de ficar no celular? E você está ali olhando o presente, aquela pessoa não está presente. É mais ou menos nesse caminho. Essa é uma doença atual, né? Geral, parece. Assim, mas muita gente está procurando, felizmente, muitas pessoas estão procurando ajuda e estão procurando ver que tem retiro de detox de internet,
Já tem várias coisas por aí, né? Pessoas procurando meditar. Eu sou muito positiva em relação a isso, porque eu recebo muito pessoas que estão em busca disso. Inclusive, já foi inserida uma lei, que é a NR1, vocês estão sabendo? Que Sim, é uma sim. lei. Da saúde Pois mental. é, isso é maravilhoso. Em maio de 2026, todas as empresas vão ter que ter momentos de bem-estar, de pausa para os funcionários. O funcionário vai virar também um cliente das empresas, onde eles vão ter que fornecer todas essas terapias para essas pessoas, né? É por lei, vai ser lei. E isso, todas as empresas estão se preparando para isso. Inclusive eu estou dando mentoria, várias empresas estão tentando entender como vai se encaixar essa lei, né? Como vai ser isso? Porque vai ter auditoria, né? Porque até então, tem gente que fala, existem pesquisas falando que as empresas eram responsáveis pelo adoecimento dos funcionários, né? Muitas. Aí assim, tá tudo bem, porque a gente veio de uma cultura de consumo americana, né, muito enraizada na produtividade. Graças a Deus, hoje isso está virando, isso está mudando, está tendo uma outra visão, né? E a gente está aqui viva para ver isso é que é legal, Coisa boa. Fala-se né? muito em energia do dinheiro, o dinheiro é a mãe, essa coisa do feminino. Como que a conexão ou a reconexão com o feminino pode ajudar a desbloquear a prosperidade na vida de uma mulher, por exemplo? Então, o dinheiro, ele é consequência. Pensa assim, tá? O feminino, ele é a criatividade, ele é a abundância. A mãe terra, por exemplo, a terra, ela é feminina, né? A terra nos dá abundância. A gente tem tudo. A gente tem comida, a gente tem ar para respirar, a gente tem água. A gente tem tudo, todo mundo tem tudo. Se você parar para pensar, você tem tudo. Só que essa abundância nem sempre as pessoas conseguem ver e nem agradecer pelo que elas têm. Elas querem sempre mais, 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 mais. Quando você se reconecta com o seu feminino, com a sua mãe, né, isso é mais profundo ainda, né? Você está ali se reconectando com a tua abundância, com a geração de abundância. Porque o feminino, nosso útero, para pensar que é aqui a região sacro do chakra, é onde produz uma criança. Ali é onde se criou um bebê. Então, a gente tem a criatividade, né? A gente tem dentro de nós nossa frutificação, que duplica, né? Uma fonte de Então, vida. exatamente. E uma Então, vida é um tesouro, né? a ideia é mais ou menos por aí. E quando você trabalha na escassez, que é o que eu não tenho, né? O que eu não tenho, você acaba o cérebro entendendo que você não tem e que você não vai ter. Sabe? Então, tem várias maneiras de você trabalhar a tua abundância. Tem essa parte mais sistêmica, que é essa parte da mãe, tem essa parte da escassez, que é a questão do cérebro, né? Se você parar para pensar, o que você foca é o que o cérebro vai jogar luz, foco, atenção àquilo que está do seu lado, né? O cérebro, ele é burro. Você tem como controlar, você tem como projetar aquilo que você quer. Você fala assim, nossa, pensei naquilo e aconteceu e está aqui do meu lado. Isso é por quê? Porque às vezes você está numa festa e você pensou, quero tanto trabalhar num banco, um banco é tão legal trabalhar em banco, mexer com dinheiro, gente, não sei o quê. Aí você começa a pensar nisso, seu cérebro, ele vai focar naquilo que for mais importante. Então, de repente, você vai escutar uma pessoa do teu lado falando assim, não sei o quê, porque eu trabalhei no banco. Aí você fala, nossa, que coincidência, eu pensei nisso hoje. É o algoritmo do verdade, universo. Gente, a internet, ela copiou a gente. Tudo.
Algoritmos é uma cópia do que somos nós. O cientista só se projeta o tempo todo na inteligência do ser humano. Ninguém cria nada. As pessoas só copiam o que a gente tem. Ninguém cria nada, as pessoas só copiam a natureza. O índio presta atenção na natureza para criar, para desenhar, para desenvolver um remédio. O homem pega o remédio que o índio criou ali, observando a natureza, coloca uma química para poder durar mais, para a gente poder tomar. Então, entendeu? Entendi. Bom, Ellen, você recomendaria o que para aquela mulher que está assistindo a gente? Falou assim, gente, eu estou achando que realmente eu devo estar conectada não, pelo contrário, eu devo estar desconectada aqui com a minha essência. O que você recomendaria de prática, de ferramenta, enfim, para essa mulher? Vamos lá. Eu gosto de ter cadernos de escrita, anotações, anotar coisas. Seu caderno, um sketchbook dentro da sua bolsa ou numa gaveta do lado da tua cama, toda vez que você for dormir, você escrever ali pensamentos seus, coisas suas, e ler no dia seguinte aquilo que você escreveu. Eu sugiro, se você tiver a mãe viva, que você se reconecte com a sua família, com a sua mãe. Converse com ela sobre a sua infância, sobre o que é ser mulher, com a sua avó, se você tivesse a oportunidade, né, de aprender uma receita nova com ela, ou uma receita velha que você sempre comeu e você gostaria de aprender para fazer com seus netos. Eu sugiro que você tenha momentos de pausa, de respiração, sabe, de olhar para o nada, fechar os olhos e sentir o seu corpo começando da sola dos pés até a ponta do seu cabelo, sabe? Eu sugiro tanta coisa, fazer banho de floresta, sugiro estar mais presente nas refeições, nos contatos familiares, no olho com olho. Eu acho que até num momento um dos poucos momentos que a gente ainda tem com a gente mesmo, nessa correria louca do dia a dia, que é uma coisa que eu faço, que eu acho que super vale, é o banho. Banho com presença, você curtir, sentir, aguçar os sentidos durante o banho, né? É uma coisa muito gostosa da gente fazer. Eu sugiro, na hora do banho, você ter alguns elementos dentro do seu banheiro para ajudar nessa reconexão. Um deles é um cristal, um quartzo branco. Aí você, quando for entrar no banho, pega esse cristal e fica com ele na altura do coração, debaixo do chuveiro, para você entrar nessa energia do cristal. Dentro do banheiro pode ter, por exemplo, óleo essencial, né? Alguns negocinhos que você pode pingar óleo essencial e na hora do banho você colocar uma lavanda para relaxar mais. Para quem não tem difusor, eu às vezes recomendo pingar no azulejo, porque às vezes o vapor do chuveiro difunde também o aroma, Boa né? ideia. Nunca pensei nisso. Legal. Eu amarro, às vezes, no chuveiro também algumas ervas. Eu já vi. Eu também faço muito banho, né? Banho de rosa branca, macera a rosa, e aquela água, você, depois de tomar banho, de se ensaboar, joga aquela água, também é muito bom. Automassagem, autooleação. Eu acho que essa presença mesmo, essa percepção, a gente já vai acordando para sensações, descobrindo sensações, né? Isso é muito legal. E eu acho que um dos poucos momentos que todo mundo tem, né? Porque quando não tem sossego, pelo menos os 5 minutos do banho dá para garantir.
Infelizmente, né? Mas é. E também na Já hora é, de dormir também é um momento, né? mas os 5 minutinhos do banho já é um começo, né? Já é um começo. Tem sempre que Já dar é um um primeiro começo. passo. Pois é, pois é. Tem algum. Pensa que é sempre a como você se nutre. Aquilo que você escolhe para se nutrir e não para ir embora a tua energia. Ah, maravilhoso isso. Já vou ficar mais Legal, porque isso atenta. também pode ser uma coisa muito individual, né? Muito pessoal. É porque às vezes Cada as um. pessoas acham que, eu tô cansada, eu vou para um bar beber, sabe? E às vezes não é. Você é levado pelas suas amigas, quando você vai ver, você não dormiu bem, você acorda mal. E aí? E aí você vai trabalhar mal, sabe? E às vezes o que podia ser um momento de você estar ali com o contato com você, quietinha, se reenergizando, você tirou mais ainda a sua energia, né? E que mensagem você gostaria de deixar para essas mulheres que estão percebendo aqui com a nossa conversa que elas estão desconectadas, que elas precisam resgatar pelo menos um pouquinho dessa essência feminina? Olha, a mensagem que eu deixo para essas mulheres é que elas não percam tempo, porque a vida é breve. A gente nunca sabe o que vai acontecer nos nossos próximos minutos de vida. Então, não se boicotem e procurem sempre começar algo novo. Um curso, ligar para tua mãe para dizer que te ama, um filho, um pai. Não percam tempo com mesquinhez, com pensamentos negativos, porque a vida é breve. Então, vivem que nem adolescentes, né? Sem um pouco, resgata isso, essa irresponsabilidade às vezes, sabe? A ingenuidade de uma criança. A gente fica muito cético quando a gente fica muito responsável. Então, não percam Perder a tempo. razão, Tiquinho, de vez em quando. Sabe? Pequenas coisas que possam fazer com que você se sinta mais viva. Não, Nutrir nossa criança, né? exato, Sim. sabe? É essa mensagem que eu deixo. Ah, maravilhoso. Ellen, olha, muito, muito obrigada por você ter participado aqui desse papo com a gente. Foi bem, bem relaxante no sentido de conectar com essa leveza que a gente tanto está precisando nos dias de hoje. E com certeza Vem muita aqui, gente. vem aqui um Ai, dia. a gente vai para o próximo retiro. Já, já, Opa! já, já, já. E com certeza muitas mulheres que estão nos ouvindo se identificaram e perceberam essa necessidade também. Eu vou dar A gente... um retiro no feriado de 7 de setembro no Spa Maria Bonita, que é o Tenda da Lua. Que essa E semana agora... Sim, essa semana, de 5, 6 e 7 de setembro, eu vou estar lá no Spa Maria Bonita, dando o meu retiro Tenda da Lua. E eu acabei agora de dar um retiro no Rituale, que foi sobre presença e mindfulness. Também com mulheres e homens, mas o Naquele Tenda da espaço Lua maravilhoso. só com mulher. Foi lá. Show. Então, bom, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação. Gente, vocês que ainda não se inscreveram no YouTube ou no Spotify, se inscrevam, @o nosso Papo a gente inventa. A gente está aqui toda quarta-feira, 19 horas, com episódios novos. Estamos também nas redes sociais, Instagram e TikTok, @nosso Papo a gente inventa. É isso. Beijo! Tchau, obrigada. O nosso papo A gente inventa.